Bom, hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. A gente conversa com ele agora já, o Theo Takari, editor-chefe do BDM Online. Theo, atualize então pra gente o que vem hoje aí pelo dia, pela frente, né, aqui no Brasil. E essa questão do IOF, a gente ainda vai continuar. Então, é a nova novela, né, dessa semana. Muito bom dia pra você. Bom dia, Débora. Vamos falar de agenda primeiro, antes de entrar Vamos na lá. novela. Vamos lá. O principal evento do dia aqui na agenda doméstica, sem dúvida, é a inflação ao consumidor medida pelo IPCA, que sai daqui a pouco às 9 da manhã. Expectativa dos economistas é que o índice desacelere para uma alta de 0,34% em maio, depois de marcar um aumento de Uhum. 0,43% em abril. Essa melhora aí deve refletir principalmente o recuo nos preços dos alimentos e das passagens aéreas. Na agenda de hoje também temos, às 10 da manhã, a abertura do evento de tecnologia da Febraban aqui em São Paulo, que vocês estavam, inclusive, Uhum. comentando agora há pouco, né? Vai ter a presença do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, além da participação aí dos principais banqueiros do país, como o Milton Maluf Filho, do Itaú, Marcelo Noronha, do Bradesco e o Mário Leão, do Santander. E certamente esse pessoal vai estar todo mundo com a língua afiada aí para fazer comentários sobre a novela do IOF e analisar o que foi proposto pelo governo na reunião realizada no fim de semana lá em Brasília. A agenda de dados também traz hoje, às 10 da manhã, o fluxo de veículos em estradas pedagiadas no mês de maio, que é medido pela ABCR, e à 1h30 da tarde, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Dario Duriga, participa de uma audiência pública na Comissão Especial sobre Inteligência Artificial lá na Câmara. E às 2 da tarde, o ministro da Previdência, Volney Queiroz, também participa de uma audiência pública na Câmara em Brasília, Débora. É isso aí. Bom, agenda cheia por aqui, principalmente dia de dados de inflação, mas o IOF é o que deve continuar realmente movimentando bastante as reações do mercado, né, Theo? A gente já teve reação ontem, muita repercussão, porque já tem algumas medidas que estão sendo antecipadas, né? Ou seja, quais medidas foram essas? Como foram as reações aí, Theo, para a gente acompanhar? Pois é, né, o mercado teve uma reação cautelosa ao que já foi divulgado até agora, né. Primeiro, prevaleceu um certo clima de suspense, porque o anúncio foi parcial, né, após aquela reunião de domingo lá em Brasília. Ainda faltam muitos detalhes sobre o que vai ser feito. E Uhum. segundo, porque nenhuma medida estrutural, pelo menos, foi anunciada até agora, né, o que deixou aí os investidores com um certo mau humor. No fim das contas, prevaleceu um clima de desconfiança no mercado, de que toda essa conversa de enfrentar temas que fazem o orçamento insustentável não passa aí de uma retórica, né. Ficou uma impressão de que foi apenas um jogo jogado, que vai ser muito difícil ver aí um corte de gastos para valer em um ano pré-eleitoral. O próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, declarou ontem num evento que o Congresso vai avaliar as medidas que o governo vai apresentar na forma de uma medida provisória, mas ele não se comprometeu em aprová-las. Mota admitiu que pode haver aí um descasamento com as propostas apresentadas pela Fazenda, como alternativa aí para tentar recalibrar a questão do IOF. Um dos poucos pontos que agradaram ao mercado foi a sinalização do Haddad que vai recuar na cobrança de UF sobre o crédito conhecido como risco sacado, que ajudou aí pelo menos a reduzir a pressão do setor privado sobre o governo. Isso vai permitir pelo menos que o Haddad ganhe algum tempo aí com essa medida provisória para negociar com o Congresso alternativas para ampliar a arrecadação. Expectativa para hoje é que novos detalhes dessas alternativas ao IOF sejam divulgados aí pelo ministro que vai apresentar o seu plano ao presidente Lula, que está chegando de viagem da França, né? O Uhum. mercado espera aí por uma resposta mais concreta do Haddad sobre o que será feito em termos de medidas estruturais, como a limitação do crescimento dos gastos com saúde e educação e a desvinculação do salário mínimo do INSS, né? Até agora, no governo, está todo mundo com aquela cara de paisagem, desviando do assunto. Não sei de nada, Débora. É, eu não sei de nada. Vamos ver até onde isso vai durar, né, Theo? Bom, por enquanto a gente não tem, né, a cena final dessa novela, desse capítulo final dessa novela aqui do Brasil, Theo. A gente tem aquela outra série maravilhosa internacional, né, que a gente já perdeu até as contas de qual temporada tá, né? Mas que no final das contas a gente sabe que não tem nenhum um tema nada romântico. Essa série aí entre Nem um Estados pouco. Unidos e a China segue em reunião. A reunião ainda está acontecendo lá em Londres, né? Pelo menos É, continua aí essa tentativa de negociações, né?
Pois é, desde cedo, né, o fuso horário aí favorecendo, desde as 6 da manhã lá em Londres, representantes dos Estados Unidos e da China continuam negociando, né. Ontem, os representantes dos 2 países conversaram lá por quase 7 horas. No final da reunião, saíram com aquele sorriso meio amarelo, dizendo que a reunião foi positiva, foi frutífera, mas anúncio concreto, que é bom, não teve nada, né. Donald Trump, como sempre, aproveitou o impasse aí para fazer um pouco de barulho, chamar atenção para si, né. Declarou que a China não é um país fácil, mas, segundo ele, as negociações estão indo bem. De forma geral, a impressão dos mercados tem sido até positiva, né? Pelo menos até agora. Vamos ver até quando vai durar esse bom humor dos investidores, né? Se essas negociações aí se arrastarem ao longo da semana toda, né? Enquanto não sai coelho dessa cartola lá em Londres, Trump precisa se preocupar com outros problemas que ele mesmo arranjou em solo americano, né? Os protestos contra as políticas de imigração que ele adotou ganharam uma escala bastante violenta em Los Angeles, né? Uhum. E a forma como o governo federal vem reprimindo esses protestos tem sido bastante criticada, né? Trump comprou briga até com o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, por decidir enviar a Força Nacional para conter esses manifestantes sem combinar previamente com o governador. Essa instância do Trump em assumir aí o comando da repressão a essas manifestações é vista como uma violação da Constituição pelo governo estadual, né, que entrou inclusive com um processo contra o Trump ontem por causa disso. O fato é que quase 4.000 soldados da Guarda Nacional e mais de 700 fuzileiros navais foram enviados a Los Angeles por Trump para tentar conter esse movimento. Por enquanto, o mercado não tem dado muito bola para essa briga, mas é bom acompanhar qual poderá ser a repercussão política dessa história, né? Vale lembrar que o Trump tem um projeto orçamentário polêmico para ser aprovado no Senado americano, que prevê cortes de impostos e aumento de gastos, inclusive foi duramente criticado pelo Elon Musk semana passada. Então, o Trump não pode se dar ao luxo aí de perder votos, inclusive do seu partido, nesse momento, Débora. Então, essa história de Uhum. Los Angeles ainda pode dar um pouquinho de dor de cabeça para ele. Perfeito, então vamos acompanhar, Theo. Muito obrigada pelas atualizações. Ótimo dia de trabalho aí para você. Até amanhã, meu querido. Obrigado, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.